Uma breve menção desse caminho nas palavras de Sri Krishna no Bhagavad Gita, o livro favorito de Annie Besant, diga de passagem. E vou deixar um registro visual de sugestão para a editora Teosófica de se publicar a tradução que Annie Besant fez do Bhagavad Gita, em edição de bolso. O Bhagavad Gita pode ser traduzido como a canção do Senhor. E é um livro de instrução espiritual sem precedentes, porque esta instrução não se dá num mosteiro, não se dá numa igreja, não se dá num templo, não se dá num ashram, se dá, amigos e amigas, num campo de batalha. Se vocês quiserem, no Kali Yuga. Diz a senhora Blavatsky que o Kali Yuga começou quando Krishna morreu, há 5.000 anos atrás. E ele só vai durar 432.000 anos. Então nós temos tempo, né? O que o Sri Krishna diz? Como quer que seja que os homens se aproximem de mim, assim eu lhes recebo, pois o caminho que os homens tomam de todos os lados é meu, ó Partha. Partha é um dos títulos de Arjuna, o guerreiro, né, que representa a alma humana que está pronta para aprender. Então, se isso é verdade, isso foi dito por um avatar da tradição hindu, por alguém que conhecia essas realidades, se isso é verdade, quem somos nós para dizer que fulano ou fulana, ou ciclano ou ciclana estão num caminho errado? O caminho que cada alma escolhe é uma relação íntima dessa alma com o Supremo, e nós não entramos nessa relação. E é por isso que a sociedade teosófica está fundamentada, um dos seus fundamentos é a liberdade de pensamento. Porque a sociedade teosófica, aliás, a sociedade teosófica conseguiu um feito inédito na sua existência de quase 130 anos. Ela não criou nenhuma autoridade espiritual. Existem talvez pessoas que queiram que alguns dos nossos líderes sejam uma autoridade espiritual. E isto é um desejo legítimo dessas pessoas. Mas isso não foi, e eu quero crer, jamais será a política da sociedade teosófica. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua própria velocidade e ritmo de compreensão. E, portanto, a sociedade teosófica reconhece um dos elementos fundamentais da existência, que é a jornada de cada alma. Isso a política da sociedade teosófica é fiel a esse espírito do Bhagavad Gita. Depois, Sri Krishna menciona algo ainda mais interessante. Misterioso é o caminho da ação. E nós temos vários Karma Yogis aqui em Brasília, né? Eu vou me eximir de nomeá-los, porque eles são muitos. Misterioso é o caminho da ação. Aquele que vê a inação na ação e a ação na inação, ele é sábio entre os homens. Ele é harmonioso, mesmo enquanto realiza toda ação. Mas esse é o segredo. Ver inação na ação e ação na inação. Ou seja, quando nós estamos agindo desde um centro de contradições, que é o eu pessoal, nós estamos agindo desde o nosso passado acumulado, ou nós estamos agindo desde um centro de equilíbrio, de harmonia, de não querer influir na vida de ninguém, de não querer controlar nada. Aliás, se nós nos dessemos conta que nós não podemos controlar nenhuma circunstância externa, incluindo nenhuma pessoa, o mundo se regenerava em pouco tempo. É essa ânsia de querer controlar, dominar,
e condicionar o externo, que causa um enorme dispêndio de energia psíquica que poderia ser utilizado para a transformação interior. Vou dar para vocês a definição de espiritualidade de Annie Besant, tirada do Gita. Está no livrinho dela, As Leis da Vida Superior. É uma outra sugestão para a editora teosófica, né? Ela diz: o eu, a personalidade, harmonizada pelo yoga, vê o eu uno habitando em todos os seres e todos os seres no eu uno. Em toda parte se vê a mesma realidade. O nosso sentido de eu é limitado porque o nosso sentido de experiência é limitado. Mas quanto mais nós investigarmos a natureza desse eu, e eu estou falando do eu pessoal, eu não estou falando de um teórico eu superior, mas quanto mais nós investigarmos a natureza desse eu pessoal e das suas contradições, e quanto mais nós aprendermos a estabelecer a harmonia dentro de nós, a possibilidade da realização da identidade da nossa consciência com todos os demais se torna um fato realizável e não uma quimera. A editora teosófica lançou em edição de bolso o livro Aos Pés do Mestre, que foi escrito por Jiddu Krishnamurti quando ele era um menino de 14 anos. E esse livro contém uma série de ensinamentos importantes para a vida espiritual. No final desse livro, existe uma pequena afirmação sobre a natureza do caminho, também chamado de senda, e a qualidade de consciência que trilhar essa senda gera num ser humano. E a afirmação é a seguinte na página 94. Aquele que está na senda não existe para si mesmo, mas para os outros. Esqueceu a si próprio a fim de poder servi-los. Se essas palavras são verdadeiras, e fica a critério de vocês examiná-las, né? E eu vou repeti-las. Aquele que está na senda não existe para si mesmo, mas para os outros. Esqueceu a si próprio a fim de poder servi-los. Se essas palavras são verdadeiras, a verdadeira espiritualidade não está confinada a tradições religiosas, mas ela irrompe no coração humano que percebeu a natureza superficial de se preocupar apenas com si mesmos. Um psicólogo uma vez afirmou que a natureza essencial da neurose, que é a doença contemporânea, é a incapacidade que as pessoas desenvolvem de deixar de pensar apenas em si mesmas. Por quê? Porque este tipo de auto-isolamento, de auto-confinamento, contraria um dos aspectos mais profundos da vida, que é a unidade. Então, a pessoa que coloca os pés nessa senda, ou se aproxima dela, por assim dizer, aprende de uma forma inequívoca, interna,
não dependente de fontes externas de confirmação de que a vida deve ser vivida para os demais. Isso não significa que nós vamos nos tornar capachos dos outros. Aliás, essa é uma pergunta que sempre surge, né? Se eu vou me preocupar com os outros podem me dominar. Não. Porque o serviço aos outros é prestado de uma forma desinteressada. Ou seja, você faz aquele serviço que você julga que é o serviço adequado a ser feito. E o seu dever termina aí. O seu dever termina exatamente aí. Qualquer tentativa de condicionar uma resposta a esse serviço prestado é mais uma reafirmação do eu pessoal isolacionista. Aliás, essa foi o fato que aconteceu numa comunidade do interior do Rio Grande do Sul, em que um determinado benemérito da comunidade, tinha feito tantas coisas pela comunidade, foi alvo de uma comemoração, de um reconhecimento público. Então as maiores autoridades da comunidade estavam lá, né? O prefeito, né? O presidente da Câmara de Vereadores, né? O gerente dos Correios, da Caixa Federal, o bispo, né? Todo mundo. E o mestre de cerimônias da solenidade leu uma lista de qualidades desse benemérito: visão, coragem, né? Generosidade, sentido de oportunidade, né? Desprendimento, e seguiu no seu discurso. Quando ele seguiu no seu discurso, o alvo das homenagens cutucou o bispo e disse: o senhor viu só o que aconteceu? Ele esqueceu de mencionar a minha humildade. Então, o serviço que visa resultados, ele não gera transformação, mas o serviço que é feito por puro amor ou por pura dedicação, ele gera resultados reais. Eu faço votos que cada um de nós possa, pelos nossos próprios esforços e compreensão, se aproximar desse caminho de despertar espiritual e auxiliar a iluminar a jornada escura da humanidade em direção a um período de paz, justiça social, autorresponsabilidade e compaixão por todos os seres. Obrigado.